Sabe o resultado. Vocês estão comigo, gente? Mas uma coisa interessante, irmãos, é que o tempo foi se passando e esse rei fez uma aliança com um outro rei e ele não consultou o Senhor. Dessa vez ele não pediu a orientação de Deus. Sabe que é possível a gente começar certo e não terminar certo. E nós temos que tomar cuidado com isso. E ele fez essa aliança, e Deus usou um profeta chamado Anani, em 2 Crônicas capítulo 16, você vai ler comigo. E esse profeta diz assim: naquela época veio Anani, amável à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus? Por que procuraste o refúgio e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Que foi esse que eu citei, um exército que se levantou com 1 milhão de soldados, e o Senhor estava com Asa, aprovou e falou, pode ir, e ele obteve vitória. O que está acontecendo é que ele foi para uma outra guerra, ele fez aliança com o rei, com o intuito de ir para uma outra guerra, e não consultou o Senhor. E o profeta veio e disse, por que você fez isso e não confiou no Senhor? Por que você fez isso e não confiou no Senhor? Esse exército escapou das tuas mãos. Olha o versículo 8. Vocês estão comigo, não estão? É bom ler a Bíblia, não é, gente? Não dorme não, viu? Vamos ler. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado no Senhor, o Senhor, os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, presta atenção, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso, para com aquele o coração é plenamente dele. E o profeta diz, nisto você agiu como um louco, como um insensato. Por isso, desde agora, você vai ter que enfrentar muitas batalhas. Olha o perigo de você começar certo, não terminar certo. Ou pelo fato de você ter vivido algo no passado, confiado no Senhor e acontecido, você agora acha que pode, você aprendeu o caminho e acha que pode fazer com a sua própria força. Esse rei, Asa, de alguma forma, ele mudou a atitude dele. No versículo 12, diz que no 30º ano, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era de extremo grave, contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, ele não buscou o Senhor, buscou tão somente os médicos de sua confiança. E eu quero falar um pouquinho sobre confiança em Deus. Nós vamos tocar em alguns pontos e vamos ler alguns textos. Eu aprendi muito lendo esse texto, irmãos, e eu fiquei muito cuidadoso. E a gente vai ver na sequência o filho desse rei, que é o rei Josafá. E o rei Josafá, depois que o seu pai morre, ele novamente tem uma atitude que Deus aprovou. Ele se desviou de idolatria, ele passou a seguir e a pregar para o povo os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele buscou o Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. E Josafá tinha essa atitude, o cuidado de sempre pedir a orientação do Senhor. Tanto é que ele estava em uma certa ocasião com o rei, no capítulo 18, a gente não tem como ler tudo isso, e um rei pediu para ele fazer aliança. Falou, vamos fazer aliança e vamos pelejar contra tal nação. E ele falou assim no versículo 4, rogo-te que busques primeiro o conselho do Senhor.
Até agora parece que nada nos faz arrepiar, parece que é algo simples. Mas você vai ver muita coisa boa acontecendo no reinado de Josafá, por conta da confiança que ele mantinha em Deus. Atitude simples em perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu vá? E Deus dizia é ou não. Quando era, ele ia. E você já sabe o resultado: vitória. A partir do momento que um rei dissesse, eu vou na minha força, era ele e ele. Ele se tornava igual a um exército sem aliança com Deus. A partir do momento que eu e você nos esquecemos que temos um Deus, que independente do tempo de cristianismo que você tem, todo estudo que você teve, quantos livros você leu, ou quantas vezes a Bíblia você leu, mas você esquece de pedir orientação para Deus em coisas, inclusive básicas e simples da vida, é perigoso para nós. Porque nós passamos a andar de maneira natural, como o povo do mundo anda. E às vezes nós questionamos por que alguns sentimentos e algumas coisas estão acontecendo. Meu Deus! E não é a vontade de Deus, você sabe disso. Nós temos atitudes lindas do rei Josafá, nós não vamos ler porque não temos tempo, vamos ler outros versículos, como por exemplo, o capítulo 20, que é um capítulo muito conhecido, quando os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, se juntaram para ir contra Josafá, e a Bíblia diz que Josafá temeu, teve medo. Por quê? Era muita gente, o exército era grande. Mas você vê uma atitude diferente. Ele ora ao Senhor, ele vai falar com Deus quando ele recebe a notícia, e ele chega a dizer assim, ele conta tudo, abre o coração para Deus, olha Deus, está acontecendo isso, eles estão vindo, enfim. Mas a frase que ele diz no final de um dos versículos chama muito minha atenção, ele fala assim, contudo Deus, os nossos olhos estão colocados em Ti. Algo simples, mas a sequência desse versículo diz que o Espírito de Deus se manifestou e Deus começou a usar um homem para dizer, agora não era mais ele falando, agora era Deus respondendo aquela oração sincera dele, porque você confiou em mim, filho, agora tem a resposta para você. A nossa diferença é que nós servimos a Deus, e o nosso Deus não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. O nosso Deus continua trabalhando com a mesma força, com o mesmo poder, Ele é sobrenatural e você é filho dEle. E nós, irmãos, temos que viver a nossa vida confiando em Deus, em qualquer fase, em qualquer etapa. Amém, irmãos? Eu gosto muito de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. Pastor Neemias leu alguns versículos desse texto hoje. Mas ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele diz assim, reconhece-o nos caminhos que você quer. É assim? Não. Vocês estão comigo, gente? Reconhece-o em todos os seus. E a Bíblia diz, e Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Confiança em Deus, irmãos, é algo que se espera dos filhos dele, em qualquer fase da vida. E sabe que quando você confia em Deus, quando você fala com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você abre o seu coração para o seu Pai, Ele te responde, e Ele não só te responde, mas Ele te dá direções, Ele te mostra o caminho, Ele diz para você quando é para avançar, quando não é, Ele diz quando é para ir, quando é para não ir. Vocês estão comigo, irmãos? E aí entra um dos princípios que nós pregamos muito, e eu gosto muito de falar sobre isso, que é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Quantos filhos e filhas de Deus tem aqui? Amém. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Você pode dizer, diga assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos?
Veja, nós citamos o exemplo de um rei, mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus em Cristo te fez reino e sacerdote. Você agora tem esse reinado dado por Deus para reinar sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre tudo que envolve a sua vida. Vamos abranger a sua família. Então, Josafá, Asa, eles tinham uma responsabilidade muito maior, porque o reinado deles abrangia muitas pessoas. O seu reinado, vamos parar para pensar, ele hoje, em Cristo, ele abrange o seu dia a dia, aquilo que você faz. E Deus, irmãos, está muito interessado de que você tenha progresso em tudo que você faz. Deus não se alegra em ver você errando, embora Ele saiba que você vai cometer erros. Vocês estão comigo, irmãos? Ser guiado pelo Espírito, irmãos, é um dos ensinamentos que eu tenho como mais sérios para a minha vida. Ser guiado pelo Espírito é um sinal de maturidade para um cristão. Aprender a discernir a voz do Espírito, aprender a discernir o testemunho interior, a voz da sua consciência, para você reconhecer e para você ouvir de Deus as orientações corretas, é algo sobrenatural, e você precisa ter isso, irmãos, como uma doutrina forte na sua vida. Amém? Nós estamos vivendo dias, nós estamos vivendo momentos, ou passamos por situações na nossa vida, que às vezes algumas coisas já aconteceram, e aí você engata uma marcha, e é claro, você vai continuar avançando, amém, é isso que Deus quer mesmo, mas entenda, não deixe de confiar em Deus. Por menor que seja, não deixe de confiar em Deus. Ele vai poupar você de sofrimento, de prejuízo, de muita coisa. Então Deus vai nos guiar em cada fase da vida. E você só pode ser guiado se você confiar no guia. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 16, a Bíblia diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é interessante? Porque a primeira coisa que nós somos guiados é não duvidar de quem nós somos e quem é o nosso Deus. E quem habita dentro de nós. Eu vou repetir isso, você não pegou não. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito para não ter dúvida nenhuma de que você é filho de Deus. Agora, isso significa muita coisa. Porque quando nós dizemos que nós vamos avançar, que você vai viver os seus melhores dias, que você vai melhorar, isso não é em cima de nenhum fundamento, isso é em cima de um fundamento. Qual o fundamento? Cristo morreu, abriu um novo caminho, uma nova vida ficou disponível, você recebeu essa nova vida, agora você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, a graça de Deus opera em você, você é abençoado, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você. E se isso não te empolgar, nada mais te empolga, irmãos. Porque é em cima disso que você tem certeza. Eu vou avançar, não tem como não avançar. Amém, irmãos? Tem pessoas que têm dificuldade de adorar a Deus, de louvar a Deus, de ler a Bíblia. Por quê? Porque às vezes elas nem estão convictas de que são filhos e filhas de Deus. Sabe que o Espírito de Deus testifica. E ele diz, você é filho, você é filha. Ele confirma essa verdade, você é filho, você é filha, você tem direito por herança, amém, irmãos? Aleluia, quantos filhos e filhas de Deus tem aqui? Amém. Então em nome de Jesus, dá um sorriso, seja fervoroso de espírito, irmãos. Aleluia, você quer que Deus trabalhe e se mova para você de forma grande, tremenda e poderosa, mas Ele também olha para mim e para você, e Ele gosta de ver uma reação também maravilhosa, alegre, feliz, fervorosa da sua parte. Você não pode tratar Deus com desdém, porque você está mandando mensagem que você não está confiando nele.
Quando você perde, por exemplo, uma grande oportunidade, quando você está reunido, congregando, pensando na conta que você vai pagar amanhã, você está desacreditando que Deus, com um soprinho, pode resolver. Eu não estou falando, irmãos, de situação que você se colocou e Deus não aprovou, não estou falando disso não. Situações se levantaram, enfim. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Espera aí, do que aquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Amém? A Bíblia diz, em João capítulo 16, versículo 13, quando, porém, vier o Espírito da verdade, esse Espírito vai guiar vocês em toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que ainda vão vir. Eu tô muito animado com Deus e com a palavra dele, com o Espírito Santo. Porque, de fato, irmãos, eu não sei muita coisa do que vai acontecer, naturalmente falando, eu não consigo acompanhar o que vai acontecer nos próximos anos, de maneira natural. Mas quando eu estou no meu devocional, quando eu estou orando, me enchendo de Deus, quando eu estou me inspirando nele, notas começam a vir no meu espírito. E você tem que anotar rápido. Você tem que escrever rápido isso, para depois você mesmo ler. Rapaz, dia tal, Deus falou isso comigo. Não, mas foi Deus que falou, eu tenho certeza. Eu estava inspirado esse dia, eu percebi um testemunho interior. Amém, irmãos? O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele não falará de si mesmo, mas Ele vai pegar a informação do papai. Você é mais atualizado. Se existe alguém atualizado na face da terra, são os filhos de Deus. O mundo canta, como será o amanhã? A gente não precisa cantar isso, irmão, porque a gente diz, o amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Por quê? Porque Deus já está no meu futuro. E quando você se envolve com Deus, Ele te tira da limitação do seu tempo e te leva para o eterno. No eterno, irmãos, Deus já está. Ele já está na frente. E Ele começa a te dar impulso. É por isso que nós não podemos aceitar cristão parado. Porque água parada dá bicho. Porque quem sabe que Deus está se movendo e Ele está mandando informações para você, você está se movendo com Ele. Não é qualquer movimento, mas é o movimento certo. Aleluia! E é interessante porque Deus pode chegar em uma fase da sua vida e falar assim, ó, tudo que você vai fazer agora é para tudo e vai estudar. Vai aprender, porque você não tem conteúdo nenhum. Eu estou tentando te inspirar, mas você não tem conteúdo. Você está duvidando da minha inspiração. Você nem acredita que você é filho. Aí você para e aprende. É o que aconteceu com muitos de nós aqui. Que alegria, aprendemos. Lembra? Primeira aula, realidade da nova criação. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. E quando o professor lia o versículo, eu falava, onde está esse versículo, meu Deus do céu? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Isso é muito para mim. Mas a revelação foi chegando. O próprio Deus foi revelando. Por quê? Porque agora Ele pode fazer isso. O Espírito dEle habita dentro de você. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, ó, com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados de filho. Eu estou com um filho estudando em um outro país, e eu ligo para ele, irmãos, todo dia, só para dizer assim, ei, fique tranquilo, está tudo bem, viu? Não perca o foco. Tá bom, pai. Fique animado, seja o melhor da turma. Qual que é a nota mais alta, filho? 10. Então, se acostume com 10. Tire 10. Porque se você se acostumar com 10, o seu Deus é 10. Eu também gosto de 10, filho. É isso que você vai ter na vida, 10. Eu digo para os meus filhos, se a média da escola é 5, não se conforme com 5. Porque senão você vai ter 5 lá na frente. E eu fico lembrando para ele, tá tudo bem. Ó, você está bem, você está estudando, está resolvido. Papai e mamãe segura a onda aqui. Mal sabe ele que a gente vai para o escritório. Eita Deus. Não tem problema. Mas ele está bem. Eu deixo ele confortável. Amém, irmãos?
Sabe que o seu pai deixou palavras para você, e é como se ele estivesse falando para você, não ande ansioso, não fique preocupado. O papai te agradou te dar o reino. Não, eu vou melhorar assim. A Bíblia diz que o nosso pai agradou a ele nos dá o reino. O reino de Deus já está operando em você. Diga assim, confiança em Deus. Aleluia. Irmãos, eu já provei muita coisa boa de Deus. Eu já vi muita coisa boa. Eu já provei, inclusive, na minha vida. E eu gosto de falar isso porque quando eu entrei no Centro de Treinamento Bíblico Rema, graças a Deus, eu não fui daqueles que fiquei resistindo. Tem aluno que fica um ano inteiro resistindo, aí no segundo ano, aí ele tem vontade de voltar ao primeiro ano de novo, né? Porque ele resistiu muito. Não, eu rapidamente abri o meu coração, por quê? Porque o primeiro livro que eu li, de um homem chamado Kenneth Hagin, foi um livro chamado Como Ser Guiado pelo Espírito. E quando eu li aquele livro, eu terminei e eu falei assim, isso vai ter que funcionar comigo. Tem muita coisa desmantelada na minha vida, mas agora, tudo que eu vou fazer, eu vou orar ao Senhor antes. E eu vou pedir orientação do Senhor. E aí você prova de muita coisa boa, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas eu fico imaginando assim, irmãos, se até agora Deus fez o que fez, eu estou com expectativa no que Ele está por fazer. E Ele tem muita coisa. A Bíblia diz, Deus falando através do profeta, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de shalom, de paz. Para dar o fim que vocês desejam. Deus dizendo, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É papai que deixou escrito, para que a gente relembre sempre as promessas. E fique firmado nela, porque Deus nos deixou aqui, irmãos, mas Ele nos deixou capacitado. Você não é daqui, você está por um tempo aqui. Mas Ele deixou o Espírito da verdade te guiando, te capacitando, Ele deixou sustento, Ele deixou provisão, Ele deixou graça, deixou favor, deixou bênção, amém, irmãos? E eu sei que esse tempo aqui na terra não vai se comparar ao tempo futuro, que será muito maior, muito, muito melhor, mas você sabe que o céu já está operando dentro de nós. E eu gosto muito de uma canção do Arautos do Rei que diz assim, o céu é Jesus, e aonde Ele estiver, o céu será ali. Amém, irmãos? Amém. Então, o Espírito Santo, ele vai nos anunciar, inclusive, coisas que vão vir. E a Bíblia diz, ter sempre o seu tempo de devocional, para você sensibilizar o seu espírito, para você alimentar o seu espírito. Assim como o seu corpo natural precisa de refeições durante o dia, o seu espírito precisa de refeições. E não tem outra maneira, irmãos. Eu já achei também que ler a Bíblia é cafona, orar é cafona, é chato. Mas é porque eu não fazia. Quem fala que é chato é porque não faz. Porque quem faz, se você ficar perto dele, você vai querer fazer também. Porque é muito bom, amém, irmãos? É a palavra de Deus. É bom você ter o seu tempo de oração, é bom você ter o seu tempo de estudar, não importa a idade que você tem adolescentes aqui, tem pessoas com mais experiência de vida, não importa a idade, nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos encher de Deus para ficarmos sensíveis, porque Deus está se movendo, Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus, irmãos, está muito interessado que você organize e rompa com muita coisa, Ele quer te orientar para você acertar, Ele quer te orientar para você fazer ou não fazer, e você tem que estar sensível para ouvir isso. Você sabe que nós não estamos mais naquele nível de esperar a manifestação de coisas exteriores para acreditar que Deus está se movendo. Não é assim? E a gente rapidamente lembra, né, dos ensinamentos, né? Gideão colocou a porção de lã, mas tem muito crente que está assim, irmãos. Quem é que vai estar? O profeta? Aí ele vem e fica passando na frente do profeta, para ver se recebe uma palavra.
Irmão, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Você fica passando ali para ver se tem alguma... Mas você já tem a palavra. E embora você saiba que Deus usa os profetas, graças a Deus por eles, amém, irmãos? Isso é bom demais para a igreja, para o corpo de Cristo. Mas, até mesmo se houver isso, e você receber a mensagem de um profeta, você vai ter que, você vai receber muito mais, estando sensível por dentro. Porque quantas vezes eu já vi profetas movidos por Deus, liberando palavras, e pessoas no culto dormindo, comendo a unha. Por quê? Porque ele não disse assim diz o Senhor. Quando dizia assim diz o Senhor, a igreja parava. E quando não tem? Está ministrando e começa a fluir, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você precisa pegar isso. É Deus dizendo sim, é Deus dizendo não, é Deus orientando, é Deus se movendo, trazendo palavras com relação ao que vai acontecer, nos poupando. Amém, irmãos? Amém. Então, o sim de Deus, nós entendemos porque tem paz e alegria. E o não de Deus tem paz e alegria. Você sabia disso? Tem paz e alegria. Por mais que pareça vantajoso. Por mais que pareça ser benéfico. Mas você olha para o seu homem interior e rapidamente percebe. E é tão bom porque quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, o seu espírito fica mais sensível, mais rápido você pega. No início você demorava para entender, para compreender. Será que é? Será que não é? Demorava um pouquinho. Mas porque você está obedecendo, você está ouvindo a voz do Espírito, então você está ficando mais rápido em tomar a decisão. Você está ficando mais preciso em dizer sim ou dizer não. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, presta atenção, que pela fé, quantos andam em fé aqui, irmãos? Isso exige fé também. A Bíblia diz que pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Agora abre esse texto comigo, Êxodo capítulo 33. A Bíblia diz assim, versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo, contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei o que, irmãos? Eu quero muito que você leia, sabe? E eu te darei o quê? Vamos só ligar uma coisa aqui. Lembra do rei Asa, que em um certo momento não confiou em Deus? E o profeta falou, você vai ter problemas, porque você não confiou em Deus. Não era a vontade de Deus que ele tivesse aquele tipo de problema. Foi um tipo de problema que ele criou. E eu sei que a misericórdia de Deus nos assiste, e que mesmo uma situação como essa, o Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Amém. Você sabe disso, ok? Agora você vê um outro exemplo, Moisés falando com o Senhor, e o Senhor respondendo para ele, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, e quando nós recebemos a orientação certa de Deus, para cada fase da nossa vida, por mais simples que seja,
Porque tem essa coisa, parece que a revelação do irmão é mais bonita que a nossa, né? Não, irmãos, fique focado naquilo que Deus tem para você. O resultado é descanso. O que é descanso? Descanso, irmãos, é descansar. É relaxar. É você aproveitar. E qual o contrário de descanso? Peso, enfado, canseira, trabalho desnecessário. E o versículo 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir neste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? A verdade é, irmão, que você tem uma aliança com Deus. Amém? Ele habita em você. A presença de Deus habita em você. E ela é a garantia de que os melhores dias da sua vida você não viveu ainda. Só para você não esquecer, diga descanso. Então, quando a Bíblia fala sobre nós confiarmos em Deus, quando a Bíblia nos ensina sobre, hoje, na nova aliança, que o Espírito de Deus nos guia, que esse Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade, isso é algo sério, irmãos. Isso é algo verdadeiro e que nós temos que nos atentar ao ponto de jamais tomar uma atitude sem orar e sem falar com Deus. Mas, pastor, eu vou comprar um carro, ore. Pastor, eu vou comprar uma casa, ore. Pastor, eu vou fechar tal negócio, ore. Pastor, eu vou sair desse trabalho e vou entrar em outro, ore. O jovem chegou para mim, em 1 ano ele mudou de emprego 7 vezes. E ele veio conversar comigo. E eu falei assim, quando você vai aprender a confiar em Deus? E a ser guiado pelo Espírito? Porque você vai ficar com uma fama. Por onde você passa, você começa e não termina. Vai criar um mau nome para você. E depois não culpe Deus. Porque o cristão, ele é guiado pelo Espírito, ele entra, faz bem feito e não retrocede. Amém? Nós podemos citar isso até na área profissional, irmãos. Quantas pessoas aqui começou no seu trabalho, guiado por Deus, e talvez você começou com uma remuneração que não era a nota que tinha no seu coração, mas o Senhor falou, é aí que eu vou te prosperar. Eu estou falando alguma coisa doida, absurda, irmão? Mas se eu estou feliz, porque é assim mesmo, aqui é o lugar para falar isso. Aí fora não dá para falar isso. Como você vai chegar para um ímpio e falar assim, Deus vai te guiar pelo Espírito? Não tem como. Mas aqui é o lugar, amém, irmãos? Eu me lembro, irmãos, do ano de 2002, quando eu orei ao Senhor, eu falei, Pai, eu preciso de uma condição para sustentar minha família. E uma porta se abriu, porque quando você ora, Deus responde. O seu amém é maravilhoso, vai ter que ser mais animado, viu? Quando você ora, crente, Deus responde. Amém? Você tem certeza disso? Pode ser com a vozinha assim, oh Deus, Pai da glória, oh Jesus. Pode ser com a voz, Deus, maravilhoso. Não importa, Ele te ouve, e essa é a certeza que nós temos, Ele nos ouve. E eu orei, e Deus me respondeu, amém, irmãos? E Ele abriu uma porta, irmãos. E quando eu comecei, eu passei por muita coisa, que não era a vontade de Deus, mas quem tinha plantado algumas situações fui eu. E eu sabia, Deus é bom e vai mudar. Eu tinha uma nota tão forte dentro de mim, irmãos, que eu só dizia para a mulher, está tudo bem. E ela dizia, amém. Era isso que eu precisava. Era só isso que eu precisava, irmão. Alguém concordando comigo, amém, irmãos?
E eu me lembro de situações, irmãos, que eu em um bairro de São Paulo, sentado na calçada, com um guia, páginas amarelas na mão, que não tinha GPS. Ou se tinha, não tinha dinheiro para comprar. E eu só tinha o dinheiro para visitar o cliente, não tinha para almoçar. E as pessoas olhavam para mim com dó. Alguém já olhou para você com dó? Eu sei o que é isso. As pessoas olhavam para mim com dó. Mas eu estava andando do lado de pessoas que falavam fé. Uma delas era um homem chamado Eliezer Rodrigues. E quando eu chegava perto dele, ele estava passando por uma situação muito difícil da vida. Mas tudo que eu ouvia da boca dele era fé. E aquilo queimava no meu coração. E quando ele dizia, eu pegava. Eu falei, eu quero isso aí. E eu aprendi que tudo que eu precisava aprender era falar para mim mesmo aquilo que Deus já tinha dito e concordar com Deus. E eu comecei, irmãos, a dizer, no seco, sem sentir nada, sem entender toda a realidade do que é fé, como andar em fé, mas crendo. Porque eu ia nas reuniões e eu via o pastor Marcondes pregando, e meu coração queimava, eu falava, isso é bom demais. Eu falei, mulher, vamos voltar domingo que vem só para ver se é isso mesmo? Aí eu voltava. Amém, irmãos? E eu não desisti, eu não parei, irmãos. Porque eu tinha certeza que algo ia acontecer. Aleluia, eu tinha certeza que algo ia acontecer. As portas iam se abrir. Aí tinha reuniões, alguns aqui é dessa época, de quinta-feira, tinha uma reunião que era a reunião dos crentes. E o pastor Eliezer falava assim, ó, não traga nem visitante, porque o negócio aqui Então um corria, o outro dançava, o outro pulava. Eu ficava meio escandalizado, mas eu aprendi a dançar também. Eu falei, eu preciso dançar, eu preciso correr, porque eu estou muito normalzinho, não está acontecendo nada. Amém, irmãos? Era algo maravilhoso. E nessas reuniões, ele liberava palavras, ele dizia assim, eu vejo vendas sobrenaturais. E eu gritava, é minha! Não custava nada, eu não tinha nada. Estava no início, não tinha nada. Mas eu tinha uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Tudo que você precisa é confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. E está tudo misturado, vida de fé, com ser guiado pelo Espírito, com confiar em Deus. Você vê que as 24 matérias do Rema se mistura tudo, faz um pacote só. E é em cima dessa palavra que eu passava segunda, terça, quarta, quinta recebia mais uma porção, sexta, sábado mais uma porção, domingo mais uma. Aí a segunda, terça, quarta. E as coisas começam a acontecer. Sabe, irmãos, Deus pode fazer em menos tempo. É isso que a unção faz. Em pouco tempo, aquilo que você não conseguiu em anos. A unção, ela despedaça jugos. Ela está fazendo isso agora, despedaçando jugos. Mas a unção te coloca em movimento. A unção faz você andar rápido. A unção faz você correr ligeiro. A unção nunca faz você retroceder, a não ser para o pecado. E eu comecei a dar passo de fé, irmãos. Acreditando, se Deus está falando comigo, porque eu cantei muito e ouvi muito o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus, e é maravilhoso, é o nosso Deus, mas eu queria provar, entenda isso, eu queria provar o Deus do Esdras. E que maravilhoso, irmãos, é quando você senta e pega a colheita do seu trabalho, as coisas estão acontecendo, aí você vê, olha, esse mês eu separei o dízimo, oferta, sobrou. Aí Deus, opa, você está entrando no estágio que eu gosto agora, filho. Eu vou repetir, sobrou é o nome bom. Pega isso aí, irmãos, tem que pegar. Sobrou, sobrar. Porque Deus não pede para você investir no reino, e a visão dele é que você não tenha nada. Ele quer que você tenha muito, ele quer que você tenha transbordando, sobrando, amém, irmãos? Mas você precisa aprender a ser fiel no início. Porque você sabe que se tratando, por exemplo, de dízimos e ofertas, o diabo vai tentar você de tudo quanto é jeito. Quando você tem um salário muito pequeno, ele vai dizer, mas numa situação dessa, você vai dar e você é verdade. E aí é nesse momento que você prova se você está confiando em Deus ou não. Eu não sei explicar, irmãos, algumas coisas, naturalmente eu não sei explicar para você, mas eu creio e é verdade, porque eu provei, você tem provado. Na verdade a gente sabe explicar, não é? Aí você prospera, você cresce, aumenta, multiplica, a toda agora, oh bênção, aleluia. Aí você fala, agora o tentador não vem mais não, vem com outra estratégia.
vai dar tudo isso? Deus está livrando pessoas aqui, irmãos, de coisa, viu? Pegue isso para outras áreas da sua vida. Aí eu lembro que uma das reuniões, o pastor Eliezer liberou uma palavra. Eu oro por favor e graça diante dos homens, empresas, contratos. Aí eu gritei mesmo, porque eu estava precisando. Eu falei, eu quero! O mais doido da reunião era o pastor Zé Roberto, irmãos, ao ponto dele pegar 2 tampas de panela e sair batendo. Você estava nessa, Alex, desse dia? Ele saiu batendo a tampa. Ele estava numa pressão tão... Eu não esqueço desse dia. Ele saiu batendo a panela. Aí esse dia eu olhei e falei, meu Deus do céu. Ou o Senhor está operando no nosso meio, ou essa igreja é doida. Ou o Senhor está operando, eu tenho certeza. E eu peguei aquilo, irmãos. E foi bem no momento que eu comecei o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Fiz o Rema com 3 filhos. Os 3 iam com a gente. E eu orei ao Senhor, falei, Pai. Aí liberou uma outra palavra. Ele falou assim, eu creio que está chegando o tempo. Pessoas aqui que vão trabalhar menos e ganhar mais. Eu falei, peguei para mim. Aí eu juntei tudo isso, fiz uma vitamina com as coisas que eu lia, com as coisas que eu meditava, e foi em cima disso que eu comecei a galgar. E eu comecei a orar, Pai, eu creio, Pai, eu vou ter tempo para servir, eu vou ter tempo para fazer, eu vou ter tempo para exercer o meu ministério também, eu preciso fazer bem feito na igreja não é lugar de fazer mal feito, quem tem que crer para o tempo é você, não é o pastor, é você, sou eu, e eu comecei a desenvolver isso, irmãos, confiança em Deus, amém, irmãos? De repente, diga de repente, porque nisso você não para, o tempo vai se passando, e as coisas começam a acontecer. Nós morávamos numa casa, irmãos, 1 quarto, cozinha, 1 banheiro. E a casa era um reflexo antes do que estava dentro da gente. Feio. Tinha umas trincas. Limpinho, organizadinho, mas não estava no padrão. Mas quando Deus te muda por dentro, o espírito da excelência começa a ser mostrado do lado de fora. Um dia eu acordei com a Patrícia e falei, mulher, é o seguinte... Tá legal não, estou gostando não, vamos reformar esse negócio. Eu fui no material de construção, eu olhei para souvenir, mas não tinha dinheiro para comprar souvenir. Mas eu falei para ela, eu vou vir te buscar um dia. Eu encarei ela de frente, minha irmã, mas eu peguei uma outra lá. Eu dei 30 demão na casa, mas ficou bonito, irmãos. 30 demão puro, mas ficou lindo. Pintamos tudo, trocamos, tiramos. Por quê? Porque eu sabia, irmão, que Deus ia se mover, mas Deus falou assim, olha, aprenda a viver com excelência com o que você tem hoje. E eu lembro até hoje, irmãos, que depois que nós reformamos, limpamos tudo organizadinho, minha mãe nos ajudando, meu Deus, aí o pastor Eliezer foi em casa, e ele entrou, vamos comer uma pizza, estava conseguindo pagar pizza, alegria, meu Deus do céu, é você que tem que celebrar o seu sucesso, o outro não vai celebrar, é você que tem que celebrar. Aí ele entrou, ele cheirou assim e falou, eita, estou sentindo um cheiro de excelência aqui dentro. Aí eu fui lá no quarto e chorei. De alegria, irmãos. E aí continuou, irmãos. As coisas vão continuando. Aí sabe aquela palavra, favor e graça diante dos homens? Começou. Porque no início, ninguém conhecia. Imagine um representante chamado Esdras, que ninguém conhece. Magro, deixei um cavanhaque, para ver se dava amenizado. Ninguém conhecia, mas agora inverteu, irmãos. Os fabricantes começaram a me ligar. Você é o Esdras, você pode vir trabalhar para a gente? Um dia, irmãos, eu estava no carro pensando, eu estava indo para um cliente, eu falei, pai, estou pensando em, acho que tal produto, os clientes estão me pedindo tanto tal produto. Amém, pai, eu creio, vai chegar. Eu não vou me aperrear com isso não, como diz o nordestino, né? Irmãos, foi assim, um sussurro, uma oração, falei com Deus no carro. Aí de repente o telefone toca. Você é o Esdras? Eu falei, sou. Olha, tudo bem? Eu sou da fábrica tal. E eu gostaria de saber se você quer vir ter uma reunião para representar a gente. A gente soube do seu trabalho
E nós queremos um representante como você. Na hora, eu quase que eu fiz igual a Gideão. Aí Deus falou assim para mim, você acabou de orar, eu já respondi, rapaz. Receba, vai lá. Eu falei para ele, amanhã eu estou aí, amanhã eu estou aí, amanhã eu estou aí. Peguei rápido. O que eu estou dizendo para você, irmãos, eu só estou contando alguns exemplos para te inspirar. Deus pode fazer em pouco tempo aquilo que você não conseguiu em ano. Confie nele, não desista. Desistir, irmãos, é o que a maioria faz. Parar de caminhar certo é o que a maioria faz. Deixar de fazer com excelência e bem feito o que está chegando nas suas mãos hoje é o que a maioria faz. Nós não podemos fazer isso, irmãos. E não é porque eu ou você tenhamos provado tanta coisa boa, eu poderia dar o microfone para muitas pessoas aqui, você já provou de muita coisa boa, que a gente vai deixar de acreditar em Deus. É por isso que eu falei para você, se Ele já fez o que fez até agora, eu estou com expectativa, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou liberando palavras sobre 2019. Na verdade, o ano não terminou ainda, você sabe disso, amém, irmãos? Aleluia. Agora pega essa mesma ousadia e lance para outras áreas da sua vida. Não é só para a financeira. A financeira eu sei que prende a sua atenção. Mas lance para outras áreas da sua vida. Que tal você falar assim, o ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira, 4 vezes. Esse dia eu peguei o caderno do irmão que já leu 17 vezes no ano de 2018. Eu falei, você não sabe nem brincar, né? Poxa, mas tá bom. Mas que tal você pegar isso e levar para outras áreas da sua vida? Presta atenção no que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5. Presta atenção nesse versículo. A Bíblia diz assim, quem guarda o mandamento, quem considera a palavra de Deus, não experimenta nenhum mal. Quantos creem nisso? Aí ele diz assim, o coração do sábio, o que te faz sábio? O salmista diz, as tuas palavras me fazem mais sábio que os meus inimigos. E ele também diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E ele diz assim, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Por favor, repita, diga assim, tempo e modo. Sabia que você pode fazer algo no tempo certo, mas do modo errado? Sabia que você pode fazer no tempo errado, do modo certo? Nenhum dos dois é a vontade perfeita de Deus. Mas o sábio, ele sabe o tempo e o modo. Não, eu vou repetir isso porque você precisa ouvir. Ele sabe o tempo e o modo. Não é, eu vou arriscar, eu vou tentar. Tem coisa que não dá para brincar, irmãos. Olha para mim. Porque quando você fica tentando, quem sofre é a sua família. Quem sofre são os seus. E você também. Será que vale a pena, irmãos, nós termos comunhão com Deus, orarmos, lermos a Bíblia, congregarmos, nos enchermos dele? Eu soube de um músico que ensaiou um repertório durante 1 ano, para durante 1 mês apresentar. 1 ano. E aquele 1 mês fez ele decolar e ser conhecido. Enfim, veja, 1 ano de investimento para um retorno grande, uma inspiração que tinha no coração dele veio quando ele fez aquelas apresentações. Então não importa se você está fazendo isso há 1 ano, 2 anos. O tanto de tempo que você tem feito a sua parte em orar, em ler a Bíblia, enfim. Não é para você duvidar de Deus. Você está se preparando. Você está em stand-by. E na hora que a oportunidade aparecer, vai ser certeiro, irmãos. Você não pode, irmãos, começar algo e acostumar com isso, começar e não terminar. Isso não é para trazer condenação, porque eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, já cometemos esse erro. Mas que tal a gente aprender a não cometer mais? Amém, irmãos? Então é muito simples, eu confio em Deus, em cada etapa da minha vida. Antes de fazer qualquer coisa eu oro, eu falo com Ele,
Eu estou sensível para ouvir a resposta dele, o comando dele, as inspirações dele. Você sabe, nessa coisa de ser guiado pelo Espírito, tem me pareceu bem, tem o testemunho interior. Tudo isso. Muita ferramenta boa para você avançar. Aí chega o momento que Deus fala: eis a oportunidade, avance. Está chegando o dia que Deus está dizendo: eis a oportunidade, avance. Amém, irmãos? Eu sei que é uma palavra simples, irmãos. Eu sei que eu estou usando versículos que você sabe. Mas eu estou pastoreando, irmãos. Eu estou amando pregar assim. Porque os resultados vêm. Eu estava conversando com um pastor amigo. E ele falou assim: Esdras, eu percebi vários empresários da igreja passando por uma situação muito... E membros da igreja passando por uma situação muito difícil. E eu comecei a orar como pastor. Eu falei: meu pai, o que está acontecendo? Algo está acontecendo. E Deus falou algo para ele, presta atenção. Eu estou guiando muitos deles para sentar com você e pedir conselho. Mas eles não estão indo. Olha só. E esse pastor preparou uma ministração, ensinando a igreja. Vai lá e conversa, pede conselho. Eu sei, irmãos, que uma das melhores maneiras de um pastor aconselhar é num momento como esse. Amém? E que eu também não estou dizendo que é para você sair daqui e marcar um aconselhamento, não é isso. Eu estou dizendo desse testemunho com essas pessoas que estavam passando por um momento difícil. Porque eles não estavam enxergando a saída, eles não estavam enxergando o que estava acontecendo. E aí esse pastor foi e pregou. Foi há poucos meses atrás. Ele pregou, e aí essas pessoas começaram a procurar ele. Sentar. E a verdade é que até o momento que eles oraram e o conselho de Deus chegou por parte do pastor para passar, o pastor também não sabia. Mas, uma coisa nós sabíamos: nós temos um Deus e tem solução. Vocês estão comigo, gente? As pessoas foram, pegaram o conselho. Irmãos, uma semana já começou a vir os testemunhos. Um estava com uma situação terrível financeira, vendeu um imóvel que valia milhões. Vou repetir, milhões. Porque não conseguia vender, queriam pagar abaixo do valor. Apareceu um comprador, pagou o que era justo, resolveu. E o melhor, ele deu dízimo. Essa parte ninguém se alegra. Deus, né? Eu vou repetir, o melhor, ele deu dízimo. E o conselho que foi dado naquele momento, as pessoas foram seguindo. Ele falou que coisa de uma semana, 15 dias, 20 dias. Ele olhou para aquelas pessoas, resolvido. Você crê em Deus, irmãos? Amém. Vale a pena, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas eu vou dizer uma coisa para você. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Se apoiar no nosso próprio entendimento, irmãos, em algumas áreas vai ter até algum tipo de vantagem, mas muitas vezes vai trazer prejuízo, desgaste. Amém? Algo que você tem muito importante é o seu tempo. Deus quer que você aprenda a remi-lo. Quando você confia em Deus, Ele vai poupar tempo. Sabe o poupa-tempo que tem em Itaquera, em alguns lugares? Foi ideia de Deus, irmãos. Tem pessoas que estão ouvindo hoje, Deus vai poupar seu tempo, amém, irmãos? Porque vai ser mais rápido. Eu quero terminar dizendo isso para você, vai ser mais rápido. E se você é ousado, irmão, e tem algo que está queimando no seu coração, não tenha medo, começa a dizer, eu sei que ideias estão chegando para você, escreva, anote, grave. É assim que Deus te inspira, colocando notas no seu coração, siga elas, por mais loucas que sejam para sua mente.
Amém. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos, dizendo uma frase de um homem chamado Smith Wigglesworth. Deus disse, eu creio, ponto final. Amém? Pastor, fala isso com mais empolgação, para a gente dançar, correr. Não, tem o mesmo poder. O mesmo poder. Dançar e correr é uma atitude sua. Mas Deus diz, eu creio, e ponto final. Deus diz, eu creio, e ponto final. Tem muita coisa com relação à minha vida, irmãos, que não aconteceu ainda. Aos meus olhos naturais, parece ser absurdo. Mas Deus diz, eu creio, e ponto final. Enquanto isso, eu fico parado sem fazer nada. Não, o que chegar nas minhas mãos vai prosperar, porque é isso que eu creio. O que chegar nas minhas mãos vai prosperar, amém, irmãos? Eu vou fazer bem feito, eu vou ser guiado para estar onde Deus me colocou para estar, eu vou ser guiado para fazer o que Deus me chamou para fazer, eu vou confiar em Deus em cada etapa da minha vida, e a minha família vai provar, eu vou ver, você vai ver, nós vamos ver, será, irmãos, muitos testemunhos, milagres acontecendo, portas se abrindo. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você nunca pode se esquecer disso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. 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 Há um tempo atrás eu estava com uma série de espinhas no rosto. E eu fui no consultório da doutora Tatiane, ela congrega aqui. E ela me deu, acho que uns 480 remédios. Brincadeira, mas me deu uma lista de... Faz isso aqui que vai resolver. Irmãos, sem brincadeira, eu saí do consultório dela, já fui direto para a farmácia. Sem duvidar. Ela me deu a receita, confiei na hora. Isso aqui, doutora? Pode fazer que vai solucionar. Comprei tudo. Meu amigo, chegava em casa à noite, era... Amém. Passou 1 mês, 2, 3, 4. Doutora, parece que as espinhas pioraram. Volta aqui no consultório. Falei, quero ver o que a doutora vai dizer. Aí ela olhou. Piorou. Sabe o que ela falou para mim, irmãos? Aquele dia eu saí, eu preguei sobre isso na igreja. Ela falou assim, vamos dobrar a dose. Não, você não entendeu não. Ela falou, vamos dobrar a dose. E Deus falou para mim, em tempo de pressão, em tempo que os meus filhos estiver vivendo, e que você estiver vivendo dias difíceis, é hora de dobrar a dose da oração, leitura da palavra, congregar, ser mais fervoroso, estar mais junto, declarar a palavra. Por quê? Porque eu poderia duvidar. A doutora aí me deu remédio, não sarou nada. Não, ela chegou lá, vamos dobrar a dose. Eu coloquei aqui uma dose, vamos dobrar que vai resolver. O que eu fiz? Peguei a receita, na hora, não duvidei, comprei o remédio e usei. E por que muitos estão duvidando da palavra de Deus? Não duvide, irmãos, confia no Senhor. E não se apoie no seu próprio entendimento. Você pode ser formado, você pode falar muitos idiomas, mas a Bíblia diz, do homem são os planos, ou a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Aleluia. Amém, irmãos? Oh, aleluia, o que eu vejo, irmãos, essa é uma marca desse ministério, uma igreja fervorosa, excelente, ousada, alegre, nada pode roubar a nossa alegria, irmãos. Oh, aleluia. Final de ano está aí, e aí, vai ser o melhor final de ano da nossa vida. Vão ser as melhores reuniões que nós vamos ter, vão ser os melhores cultos que nós vamos ter, irmãos. Que vai acontecer, não sei, eu sei que vai acontecer. Aleluia. Amém, irmãos. Deus é bom. Que bom estar aqui com vocês, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Amém. Que bom estar aqui com vocês. E eu gosto de pregar fé, eu gosto de falar sobre isso. E às vezes eu prego para mim mesmo. Amém. Posso contar mais um testemunho para você? Meu filho Mateus chegou para mim com 14 anos de idade. Pai, falei, fala. Eu quero estudar em tal lugar. Aí eu,
Você vai. E eu falei para ele assim, naturalmente falando, eu não tenho recursos. Mas se é isso que Deus colocou no seu coração, eu creio junto com você. E aí ele, amém, pai, beleza. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ele, eu vou estudar no Rema. Eu falei, que bom, 16 anos, maravilha, não forcei, quis estudar, amém, então vamos lá. E quais os próximos passos? Eu falei, vamos confiar no Senhor, as portas vão se abrir. E aí, vamos ficar parados? Não, vamos nos preparar, prepara a documentação, que quem quer ir, se prepara. Ah, você pegar isso aqui agora, quem quer ir, se prepara. Deus, me dá um carro, não tem habilitação, vai tirar a habilitação, se veja com ele, amém, irmãos? Amém. Foi passando o tempo, chegou numa idade, falei, filho, é o momento, tal, enfim, tudo aconteceu rápido, foi maravilhoso, favor e graça de Deus. Você sabe que é assim que acontece na nossa vida, né? Eu tentando calcular, de repente uma pessoa entrou no caminho, fez tudo pra gente. A gente só seguia a orientação. Mas aí eu cheguei, irmãos, é uma outra nação. Nós chegamos lá, meu amigo, que frio na barriga. Esse frio na barriga, cada avanço que você dá, ele vem mesmo. Esse frio na barriga. Aí fui lá na escola, conhecemos a escola. Pai e mãe é bestalhado, né? Quer ver onde o filho, qual percurso você vai fazer isso aqui? Qual a sala que vai estudar isso aqui, né? Tá bom, meu filho. Maravilha. Tá tudo bem. Aí nós tínhamos tudo, mas não tinha lugar para ele morar. E quando eu saí da escola, eu falei assim, filho, você está vendo esse monte de casa aí? Eu comecei a mostrar para ele dirigindo. Porque eu sei quando a inspiração chega para mim. É isso que às vezes a gente erra. Deus, no meio do nosso dia, inspirações chegam, e aí você não libera. E naquele momento a inspiração, eu saí da escola, e eu percebi como um peso, o diabo tentando dizer, não tem como, porque X mais X mais X é 3X, varão, e você não tem os 3X, não tem como. Mas quando saiu, uma inspiração veio por dentro, e eu sabia, Deus está falando comigo, e eu falei, filho, olha para essas casas aqui, uma dessas aí é para você, tem um monte, olha só, irmãos, eu cheguei à noite em casa, e aí eu cheguei em casa, falei, Patrícia, que horas são? Ela falou 7 horas, e me veio uma nota, vai para a igreja. Eu fui para a igreja, cheguei, estava de férias, mas eu falei, eu vou congregar, congreguei, aí estou lá, terminou a reunião, aí de repente, um casal, esse aqui é o pastor Esdras, o filho dele está vindo estudar aí. Tudo bem, ela contou a história de um filho que já estava lá, e eu contei a minha, do meu filho. Eu falei, então está tudo organizado, graças a Deus, né? Está tudo maravilha, tenho certeza aí que daqui uns dias ele vai estar aqui, só está faltando mesmo um lugar para ele morar. Estamos crendo. E nessa oração eu falei assim para Deus, eu falei, pai, eu quero alguém que meu filho possa dividir, mas que seja cristão, que tenha princípios, e tenha ser algo bom. E aí a mulher falou assim, olha, eu estou orando para alguém como seu filho para morar com o meu. A hora que ela falou isso, Deus falou assim para mim, receba porque já está feito. Não, foi bem assim, no meio da igreja, receba porque está feito, já celebra aí. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus está se movendo, irmão. Coisa simples, Ele está se movendo, Ele está fazendo, Ele está ligando pessoas, favor e graça de Deus. Tem gente que quer um profissional como você. Não, vou repetir, tem empresas querendo um profissional como você.
O patrão está sentado, eu preciso de um homem justo, honesto, que não vai ficar de olho no meu dinheiro, que não vai roubar o meu tempo, que seja cristão. Quem que é? É você! Deus vai abrir a porta. E quando você se apresentar, se apresenta como rei, cabeça levantada. Sou eu, cheguei. Ó, cheguei, viu? E assim como José, que entrou na casa de Potifar, e Deus abençoou a casa daquele homem, por amor de José, muitos vão chegar em lugares, em empresas, que o lugar vai prosperar por causa de você. Meu Deus, eu preciso parar, senão eu não paro de pregar, amém? Deus abençoe. Vem para cá, pastor Neemias. Você que vai terminar. Enquanto o pastor Neemias vem. Amém, irmãos? Deus está colocando inspirações agora para pessoas. Anote. Anote, grave o que Ele está dizendo para você. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. O que Ele disse vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Nós cremos, irmãos, e vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode vir, pastor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. O diabo vai sempre te levar para o passado. Oh, você fez isso, você errou ali. Não. Aí Deus fala: filho, você já se arrependeu, eu já te perdoei, avance. Amém? Isso é jeito de terminar a ministração. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Olá, eu sou Neemias Silva Júnior, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em São Paulo, Vila Matilde, e você acabou de assistir a mais uma de nossas ministrações, ministração da Palavra de Deus. E o nosso desejo é que você possa estar também conosco aqui, desfrutando da unção coletiva e participando dos nossos cultos. Conheça a nossa programação, veja o nosso endereço, acesse o nosso link, venha estar conosco.